Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Vamos falar de cavalo hoje? Não, mas não é de manga larga que a gente vai falar, não. Hoje eu vou falar disso aqui, ó. Cavalo enxertia na pitaia, ou geralmente, né, a enxertia de cacto a gente vê mais em pitaia, mas você pode pegar um outro cacto também e enxertar um outro cacto. E hoje eu vou falar para vocês, eu acho que muita gente já sabe o motivo, por que os produtores fazem isso e os compradores não gostam, os colecionadores de cacto não gostam disso aqui, a maioria deles não gostam, porque é uma poluição visual, né? Você tem um cacto bonitinho aqui em cima, não é o caso desse, mas geralmente você compra um cacto assim todo fofinho aqui em cima e tem embaixo esse pedação de pitaia que eu acho muito feio. E não é só eu que acho feio isso não, tem muita gente que acha feio, inclusive várias pessoas que compram cacto que vem assim no cavalo, a primeira coisa que eles fazem é dar um jeito de tirar e adaptar ele no substrato. Por um bom tempo eu não entendia por que as pessoas cultivavam cacto assim, por que eles vendiam o cacto assim na pitaia, sendo que o cacto ele tem a raiz própria, né? Então foi fazendo pesquisa e também experiência própria que eu acabei descobrindo. Não, acho que a maioria aí dos colecionadores sabe disso, mas quem está começando agora provavelmente, como eu não sabia, pode ser que tenha alguém que também não sabia e vai saber agora. Então, os cultivadores optam para fazer isso aqui, colocar o cacto do cavalo pelo seguinte: o cacto, ele às vezes ele demora um pouco assim para poder desenvolver, para poder sair raiz. E a pitaia é a coisa mais fácil do mundo, é o cacto mais fácil de enraizar. É um cacto muito simples, ele não morre assim por qualquer coisa. Já o cacto não, o cacto não tem não perder muitas mudas, os cultivadores optam para fazer isso. Ajuda o cacto a manter hidratado, ele não vai perder água quando ele está conectado com a pitaia. E a pitaia está enraizando, a enraizada já alimenta ele. Então o líquido aqui da pitaia já alimenta esse cacto aqui de cima e ele não vai sofrer. Então assim, se ele tivesse sozinho e ele desidratasse, ele ia parar de produzir clorofila e isso ia dificultar o desenvolvimento dele. Então aqui ele não vai parar, ele vai continuar em desenvolvimento, né? Vai crescer muito mais rápido que se tivesse que ficar no chão, sair raízes. Então é por esse motivo que, apesar de feio, é, é plantado aqui o cacto no cavalo. Aqueles cactos vermelhinhos, amarelo, inclusive, é um cacto que raramente a gente consegue ele plantado direto no substrato, porque como ele não possui clorofila, ele, ele não consegue enraizar. Às vezes tem algum que até consegue, mas é muito, muito raro mesmo. Então, aquele cacto é possível ter ele só na pitaia. Então, se a pessoa não quer ver essa parte aqui muito aparente, o que ela deve fazer é encurtar essa parte aqui para poder ficar visível só a parte de cima, porque se ela tirar o cacto ali e colocar no substrato, é claro que nada é exato, né, gente? Mas assim, a probabilidade dele morrer é bem maior. Então, por isso que o melhor é você deixar ele sempre na pitaia para não correr risco. Aí é 100% de garantia que ele vai sobreviver. E fazendo muda de cacto assim também é 100% que vai conseguir sucesso. Se você tem aí um cacto que você tem medo de perder ele, você pode cortar um pedaço dele e passar para a pitaia, que aí você vai salvar a sua espécie. Assim como eu fiz com o meu, que foi a minha experiência e que eu vou passar para vocês hoje. Teve um amigo que me perguntou hoje se podia plantar suculenta, enxertar suculenta no cacto ou na pitaia. Então, ao contrário disso aqui, que a gente faz para facilitar o desenvolvimento,
Na suculenta dá certo sim, com as suculentas. Você colocar aqui uma suculenta aqui enxertada, dá certo. Mas nesse caso, a gente está dificultando o processo ao invés de estar facilitando. Porque a suculenta ela vai desenvolver no substrato muito mais rápido do que se você enxertar ela aqui no cacto. Eu enxertei aqui uma flor de maio na pitaia, porque aqui aqui também não há necessidade. A flor de maio ela propaga muito fácil, ela não precisa nem de substrato para poder se sobreviver, mas eu coloquei aqui foi por estética, porque eu acho muito bonita a flor de maio na pitaia. Olha, eu não sei se é só eu, mas eu acho que fica muito interessante. Então foi mais assim por curiosidade, por achar exótico, né? Então eu coloquei aqui, mas nesse caso aqui é meramente por estética e por eu gostar de algo assim diferente, mas não há necessidade de você plantar aí flor de maio na pitaia para poder ajudar a flor de maio. E agora vamos lá para a experiência que eu fiz, que vocês vão entender do que eu falei aqui sobre o desenvolvimento ser bem maior do cacto na pitaia. Então, gente, eu tenho esse cacto aqui. Esse cacto aqui é o Echinopsis. Eu não vou falar pronúncia porque, né, as pronúncias a gente não sabe de onde que é a origem do nome, então não tem como você pronunciar correto sem saber. Mas é escrito Echinopsis chamaelobivia. Eu vou deixar escrito aqui que vocês vão ver e vão saber aí como falar. Mas eu já disse isso aqui no canal, a gente não tem obrigação aí de falar a pronúncia. A gente pode falar de acordo com o que está escrito. Eu estou falando isso porque uma vez uma pessoa me chamou a atenção porque eu falei que gostava de falar Orostaxis ao invés de Orostax. E aí a pessoa falou assim que era melhor, a gente tinha que respeitar o nome, né? E que todos os nomes de planta eram em latim e que a gente deveria pronunciar em latim. Então, gente, essa pessoa deu a opinião dela, mas assim, o que ela deixou para mim foi uma vergonha alheia, porque eu percebi que ela não sabia de nada, porque nem todo nome de planta, nem todo nome científico é em latim. Então, ele pode ter várias origens. Então, você pode chamar esse aqui de Echinopsis chamaelobivia. Você não precisa falar a pronúncia correta. Mas se você souber falar a pronúncia correta, é ótimo também. Este cacto aqui eu plantei ele na mesma época do outro que eu plantei na pitaia. E aqui, ó, gente, não tá dando nem para perceber. Ele está muito pequeno, olha só. Essa aqui é uma característica, né, deste cacto. Ele parece com as mamilhares, ele enche assim ao redor. Ele tá com várias mudinhas, mas ele tá bem pequeno aqui, plantado aqui direto no substrato. E você vai surpreender com ele plantado na pitaia. Gente, olha o tamanho desse menino aqui, da mesma idade daquele. E esse aqui eu plantei na pitaia justamente porque eu não queria eu queria fazer uma experiência e eu queria que ele desenvolvesse rápido, né, já sabendo disso. E também eu fiquei com medo dele morrer, aí eu sabia que na pitaia a chance dele sobreviver era maior, então eu coloquei um aqui na pitaia. Olha só, a pitaia tá aqui dentro desse vaso. Esse cacto aqui, até semana passada, ele também estava plantado assim na caixa de leite. Eu troquei porque ele caiu no chão, a caixa não suportou o peso. E aí ele caiu porque ele virou assim, ó, tudo de lado, de tantas mudas que ele deu. E aí eu coloquei ele nesse vaso grandão aqui. Eu nem sei se isso vai dar certo, porque eu enterrei bastante a pitaia, eu não sei se ela vai apodrecer, mas eu vou observando. Mesmo que ela apodreça, até chegar no cacto eu já vou ver, né? Então não vai ter problema. Mas olha só, gente, a quantidade de muda que deu aqui. Então, além do cacto desenvolver muito mais na pitaia, se for um cacto desses que forma colônia, ele vai ter muito mais muda
do que ele direto na terra. E esse cacto aqui, ele dá flores, quando ele floresce, né, ele floresce bastante, ele faz um buquê de flores justamente por ele ter várias mudinhas assim. Eu não quero tirar o meu, vou deixar ele assim, eu quero ver até a quantidade que ele vai ficar. Não sei também se eu devo deixar com tudo assim. Quem tiver experiência aí com cacto, me diga aí se eu devo retirar algumas mudas ou se eu devo deixar, porque tá muita muda mesmo. Olha só, vou tentar focar aqui para vocês verem o meio. Não dá para focar, mas a gente tem muita mudinha aqui por dentro dele, ó, tem várias pequenininho e ele nasce redondinho e depois ele vai ficando comprido. Então, gente, o vídeo de hoje tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha para mim e até o próximo.